vendas do XPPR, olha, a reação do mercado mesmo, a gente vai saber na segunda-feira, porque o fato relevante saiu... foi na quinta, né? Então eu nem olhei. Eu vou emendar com a história que eu falei do mercado de ações. Se tem algo que realmente não me interessa mais, é qual o preço que o negócio está hoje, quanto que estava ontem, quanto que vai estar amanhã. Assim. Eu faço investimentos pensando no longo prazo. Então eu vou falar assim, eu não sei quanto fechou o XPPR na sexta-feira. E não vou saber quanto ele vai fechar na segunda. Né? Saber se vai e vem de preços é algo que eu eliminei da minha vida. Depois de anos de experiência de bolsa e também a forma que eu moldei a minha personalidade. Então eu não sei, não acompanhei. Mas o que eu posso dizer para não te deixar sem resposta é que, assim como o gestor falou várias vezes na entrevista, o preço que estava já era exagerado, né? Então você tem um problema, mas tem ativos, tem um passivo que não vai vencer amanhã, assim, né? Tem um ativo de um período longo para pagar, tem ativos lá que tem lá, cada um faz a sua avaliação, se ele é bem localizado, mal localizado, mas tem um ativo que tem valor e tal, e o preço estava extremamente descontando muito além do que o problema que existe matematicamente. Por que isso acontece? Vai acontecer sempre e não necessariamente está errado. É porque, como eu falo, quem trabalha com o mercado financeiro, e eu até hoje trabalho com o mercado financeiro, mesmo que seja falando sobre o mercado financeiro, a gente só tem uma coisa para vender: confiança. Ponto. Então, às vezes, quando acontece um problema pontual, específico, isso acaba extrapolando a matemática do problema. Por quê? Porque gera uma desconfiança do investidor. Mas está com esse problema aqui, será que também não está aqui? Será que não está lá? Será que... Né? E aí o mercado acaba exagerando. Quer ver um exemplo? Exagerando por precaução, tá? Por precaução. Quer ver um exemplo recente, que foi o BTRA? Lembra daquele problemaço que teve com aquela fazenda lá? O vendedor entrando, pedindo recuperação judicial, um credor dizendo que era fraude à execução e tal, e aí o que aconteceu com as cotas? Pum, desabou. A fazenda equivalia a uns 20 ou 25% do patrimônio líquido do fundo, e as cotas desvalorizaram muito mais do que isso. Então, matematicamente estava tudo errado. Mas o que a gente pode entender dessa história? Que o cotista que estava vendendo estava pensando o seguinte: se aconteceu isso com essa fazenda, será que não vai acontecer também com as outras? Então, o que extrapola a matemática vai para a parte da emoção. Né? Ela começa por uma desconfiança e aí acaba exagerando também. Então, eu João, não vi como que o mercado reagiu na sexta-feira, porque eu não fico acompanhando o preço de cota no dia a dia dos fundos imobiliários. Mas, antes disso, já estava muito, muito descontado. Significa que está barato? Não, estou te explicando que o mercado está, além da matemática, precificando ali uma confiança abalada na gestão e na situação. Mas é assim, nessas horas que acaba acontecendo exageros para os dois lados, né? Muita desconfiança ou, ao contrário, excesso de confiança também. Tem um vídeo aqui, né, no meu canal que faz um baita sucesso, João, que eu falo assim, qual é o preço que realmente importa? E aí eu falo isso, o que importa em fundo imobiliário? É não pagar caro. Então, quando que eu olho o preço de fundo imobiliário? Quando eu tenho que investir. Tenho um dinheiro para investir, eu vou dar uma olhada nos preços. Depois que eu investir, paro de acompanhar. Eu vou reinvestir num fundo que eu já tenho, então eu vou acabar vendo quanto que está o preço do fundo que eu já tenho. Aí, às vezes, é que eu percebo, nossa, olha isso, estou perdendo 20% nesse fundo imobiliário. O que muda na minha conduta? Zero, né? Porque eu estou comprando por causa do patrimônio, por causa da gestão. Quanto que está o preço? Pouco me importa. Importa sim saber se não está caro. Se tiver caro, se for o contrário, eu vou dar uma olhada e falar, nossa, está ganhando 50% nesse fundo imobiliário. Deixa eu ver a que preço ele está sendo negociado. Muito ágil, muito caro, eu não vou comprar. Se bobear, vou vender. Tá? Mas depois que eu compro, se eu sei por que eu comprei, o fato da cota ter valorizado, isso realmente para mim não importa nada. Importa não pagar caro.
Então, por isso o nome do vídeo é qual é o preço que realmente importa. Eu jamais, você não vai ouvir da minha boca que preço não importa. Muito pelo contrário, preço é importantíssimo. Mas depois que comprou, se caiu depois que você comprou, isso não importa. Realmente não importa.